Meio-dia, 35 minutos. Boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode interagir conosco nas redes sociais. Daqui a pouco o endereço já aparece na tela. No Facebook a fanpage é o /Jogo Aberto. E também estamos no Twitter e no Instagram. Os perfis @Jogo Aberto SC. Mande sua pergunta, seu comentário, enfim, interaja conosco. Afinal, esse é o espírito do Jogo Aberto SC. Você faz parte do nosso programa. Começaremos hoje a nossa edição falando lá do meio oeste catarinense e em geral. Esse ano, por exemplo, ela foi bicampeã da São Silvestre. O início de 2014 está sendo de comemoração para Aline Rocha. A paratleta de 22 anos encerrou 2013 como bicampeã da tradicional corrida de São Silvestre. Ela não só chegou em primeiro lugar, como quebrou o recorde da prova e ainda melhorou em 20 minutos o seu tempo. Esse ano, como a gente já conhecia a prova, o ano passado era um pouco inexperiente, esse ano se preparamos mais com relação à hospedagem, ao tempo de chegar até no local de competição. E com o equipamento novo eu senti muita diferença, por ser mais leve, as medidas melhores para mim, eu tive muito mais facilidade, principalmente nas subidas, que eu tinha muita dificuldade com outro equipamento. Então a melhora foi muito significativa. A vitória, além de ser mais um marco de superação para a Aline, que no ano passado fez uma cirurgia, também serviu de incentivo. Tanto que ela nem quis saber de muito descanso e já está aqui, treinando. São treinos diários com duração de pelo menos 1 hora por dia. O técnico Fernando, que sabe do potencial da paratleta, aposta na técnica para melhorar ainda mais os resultados. Agora tem alguns aspectos assim bem técnicos que estão sendo avaliados. A gente está tentando fazer filmagens e colocando em programas para ver em câmera lenta aonde que estão as pequenas falhas do movimento dela. E a gente está estudando bastante para poder aprimorar os mínimos detalhes para fazer dela uma atleta ainda melhor, principalmente nas provas que a gente mais tem se dedicado, que são as provas curtas. Nos primeiros meses do ano serão pelo menos mais 3 competições e o foco está também nas Paralimpíadas de 2016. Bacana, boa sorte para a Aline Rocha. Agora vamos falar de futebol. Meio-dia e 37, nosso primeiro contato com o estádio Orlando Scarpelli. Lá está a repórter Kalinka Schutel. Boa tarde para você, Kalinka. Eu quero saber o seguinte, hein? Marcos Assunção já assinou o contrato, daqui a pouco você traz essa informação, mas também o Rafa Costa. O que aconteceu com ele? Boa tarde, Kalinka. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que estão assistindo aí o Jogo Aberto SC. Pois é, o Rafael Costa, ele deixou na quinta-feira passada o Brasil e está agora atuando pelo FC Seul lá na Coreia. Ele passou pelos exames médicos, foi tudo tranquilo, só que ele ainda está na Coreia aguardando uma documentação. Ele precisa do visto dos Estados Unidos para poder viajar até uma ilha que fica próxima à ilha do Havaí, onde o FC Seul faz a pré-temporada. Então o jogador agora está só no aguardo dessa documentação, mas que deve provavelmente sair ainda esta semana. E olha, sobre os novos reforços, até o Sandro Ventura estava falando aí do Figueirense, são 8 novas contratações. Ontem teve a apresentação do atacante Ciro, de 24 anos, lá no centro de treinamento do Figueirense. E hoje acontece mais uma apresentação. O zagueiro Thiago Heleno deve ser apresentado às 4h30 da tarde, também no centro de treinamento. O Thiago Heleno passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, teve uma passagem também pelo Criciúma e o último time dele foi o Náutico. E aí também a 9ª contratação do Figueira seria então o volante Marcos Assunção, mas esse assunto a gente vai falar ainda no próximo bloco, né, Gustavo? Rafael Costa está tranquilo, passou pelos exames médicos, só aguarda a documentação. Tá certo, então, combinado, Kalinka Schutel. Daqui a pouco mais informações direto do estádio Orlando Scarpelli. Aproveitar que o assunto é Figueirense, no começo do programa, parceiros, Sandro Ventura, meu irmão, boa tarde. A gente começou falando do Figueirense que preocupa e parece que está um pouco distante em relação à formação dos outros elencos. Eu não sei o que se passa, talvez, na cabeça da comissão técnica do Vinícius Eutrópio, se ele tem também esse tipo de preocupação, até mesmo do Rodrigo Pastana, porque a gente vê equipes já praticamente formadas e o Figueirense com atletas profissionais, 16. E dos que terminaram o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, apenas 3, Sandro. Na base, tirando o Thiago, de linha são 3, que é o Nirley, depois o Paulo Roberto e o Rivaldo.
Esses são jogadores que formaram a base do Figueirense que subiu para a Série A. Agora, a dificuldade grande é em relação à apresentação desses atletas. Encaminhado, assinado e a apresentação para a pré-temporada. Até porque alguns jogadores que foram contratados não vêm no ritmo de jogo como tinham os jogadores que estavam ano passado jogando. E as outras equipes de Santa Catarina, a maioria conseguiu manter a sua base. Com isso, dá aí uma condição melhor, principalmente na parte física de entrosamento, para o início da competição. E o Figueirense, nesse quesito, está um pouco atrasado. Os jogadores realmente precisam se apresentar e o número limitado de atletas também, isso dificulta o trabalho do Vinícius, até porque ele conta com muitos jogadores dos júniors que você não sabe realmente se pode ser utilizado, se ainda pode ser confirmados como profissionais. Mas a apresentação está meio tardia e o Figueirense precisa desses jogadores em condição física para poder ajudar já no início da competição. Jogador que chega no meio do campeonato sempre é complicado. Foi o que aconteceu com o Everton Santos no ano passado e mesmo assim ele superou essa dificuldade, mostrou qualidade, que tem condições de disputar uma Série A, não por menos ele estava na Ponte Preta, e também ajudaria muito o Figueirense. A negociação de renovação do contrato dele libera ali 5, 10 mil reais, é a diferença pedida entre o jogador e oferecida pelo Figueirense. Aí se não oferece o que ele quer, Sandro, vai para outro time, aí vai arriscar num outro jogador uma nova aposta. Exatamente. Por conta de 5, 10 mil reais, quando o orçamento do Figueirense é de 30 milhões só de cota da TV? Exatamente. O que acontece? O jogador que já passou pelo clube, fez uma boa campanha e tem o reconhecimento de todos dentro do clube, ele tem que ser desprendido um esforço para realmente haver a renovação ou retorno desse atleta. Mesmo que tenha uma diferença um pouquinho ali em relação a salários, de acordo da parte do clube e a parte do atleta, tem que ser realmente feito um esforço para tentar trazer esse atleta, porque é um atleta já conhecido, já se adaptou, então não adianta você abrir mão de um atleta por uma diferença mínima, contratar dois que se tornam incógnitas. Então, é mais fácil você garantir um atleta que já tem essa identificação com o clube, já sabe quem é e a condição que ele vai se apresentar, do que você arriscar em outros 2, 3 jogadores, sendo que esse atleta pode ser uma certeza. Daqui a pouco a Kalinka Schutel vai trazer mais informações do estádio de Orlando Scarpelli, mas Sandro, ao que se fala aí, boatos e tal, nos corredores do Scarpelli, que o Marcos Assunção, boato, tá? Fique bem claro. Marcos Assunção seria apresentado no dia 21, na mesma data de apresentação de uniformes. Vai deixar o cara para apresentar dia 21, até lá ele fica sem treinar. Se treinar aí já é outra história, mas ficaria sem treinar para fazer uma surpresa para a torcida. Tem tempo o Figueirense fazer isso? Não, não tem tempo. Precisa do jogador o mais rápido possível para entrosar com a equipe e também estar numa condição física, até porque o Marcos Assunção, especialmente, é um jogador com um pouco mais idade. Vai precisar dessa base. Eu não sei qual é a condição dele em São Paulo, se ele está fazendo pré-temporada. Eu acredito que não esteja na mesma condição dos outros que fazem com o acompanhamento de um profissional. Então, o Marcos Assunção precisaria ter esse tempo hábil para adquirir uma condição até para fazer um reforço em relação a contusões e se livrar dessa possibilidade que existe principalmente no início da temporada, início de competições. Então, o ideal seria que esse jogador já estivesse no Orlando Scarpelli treinando e aí sim, depois podia até fazer a apresentação juntamente com o uniforme, mas que ele estivesse adquirindo a condição física que os demais estão adquirindo. Rapaziada, tá todo mundo correndo. Figueirense, dos 5 grandes, é o que tá um pouquinho mais devagar. É a análise do nosso companheiro Sandro Ventura. Uma rápida parada aqui no Jogo Aberto SC. Depois, na sequência, dentro de alguns instantes, fique bem informado sobre o nosso futebol. O futebol catarinense. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Todo o estado ligado na Band. Afinal, isso é Jogo Aberto SC.